Mato Grosso. Unido pela informação. Primeira página. Agora vamos falar sobre um bem precioso que podemos ficar sem ele. A água, que é um recurso indispensável. Se preocupar com o uso correto e consciente é algo que a gente deve pensar todos os dias. O período chuvoso que chegou com a primavera, ainda que com as temperaturas mais altas em novembro, neste mês elas devem se tornar mais irregulares. Dezembro deve ser o mês mais crítico do trimestre, registrando volumes de chuvas abaixo da média histórica para este período. Mas isso não quer dizer que não vai chover. Isso não quer dizer que não teremos grandes temporais, mas que a quantidade de chuva esperada para o mês será menor do que a média e a temperatura será maior que o normal. A gente já sente isso na pele. Ainda que em quantidade menor, devemos aproveitar esse período chuvoso para reduzir o consumo de água. Uma alternativa sustentável e que pode ser adotada dentro de casa é o uso do sistema de captação de água da chuva de forma eficiente e econômica para um melhor aproveitamento da água. A água captada da chuva serve muito bem para consumos que não exijam água potável. A ideia principal desse sistema é captar a água da chuva e direcioná-la para um reservatório, a cisterna. A captação é feita pelas calhas, que levam a água até um filtro onde os resíduos e impurezas serão eliminados. Samir Cury, mestre em agricultura tropical pela Universidade de Mato Grosso, perito federal agrário do INCRA e defensor do projeto Plantando Águas no Pantanal, através de cisternas para captar água da chuva na zona rural, explica pra gente como essa coleta pode ser indispensável também na área urbana. Nós temos várias casas que já têm a instalação das calhas. Então é muito mais simples ainda, porque das calhas essa água cai do telhado, depois vai para uma tubulação e no final dessa tubulação você coloca a caixa d'água para receber essa água ou até tubos de 100 milímetros, né? É extremamente simples. Por segurança é bom você ter uma caixa d'água fechada para evitar de contaminação, uma dengue, né? Existem alguns modelos assim mais bem elaborados de sistema de filtragem, mas assim, como a gente tem os profissionais, os pedreiros, essa mão de obra qualificada, qualquer profissional que mexe com essa questão de calhas pode fazer essa conexão. O ideal em relação ao projeto era ter um acompanhamento de um arquiteto, se for possível, para poder aproveitar o máximo possível essa água que cai da chuva. Quanto ao custo para a implantação desse sistema de captação da água de chuva, Samir diz que o benefício é muito maior. Tem uma variedade muito grande de custo entre os materiais, a mão de obra, então é difícil a gente estimar isso, mas considerando que é uma tecnologia social, são projetos de baixo custo, a gente vê com uma possibilidade de gastar um valor bem baixo em relação ao benefício que pode trazer, né? Nós temos opções, por exemplo, de usar, inclusive na captação, um tubo de PVC cortado ao meio para captar essa água da chuva, usar tambores de 200 litros que você compra por um preço bem em conta. Então eu acho que se tiver uma boa seleção de materiais de baixo custo, vai ficar bem em conta esse projeto. Em relação ao potencial da água de chuva, eu vou dar um exemplo. Aqui em Mato Grosso, onde chove menos, chove em torno de 1.200 milímetros. Isso significa 1.200 litros por metro quadrado. Então, se a gente pegar uma casa de um telhado em torno de 80 metros quadrados, a gente vai em torno de 100 mil litros de água para atender esse consumo dessa residência. A gente considera que 100 mil litros vai ter uma redução significativa na conta de água e no consumo. A professora, doutora no programa de mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Profiáguas da Unemate e presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Telespires, Solange Arroio, atualmente mora em Alta Floresta. E ela nos contou como foi implantado o sistema de captação da água da chuva em sua casa. É um sistema simples, a custo bem barato, uma caixa de 2.000 litros
Ela foi acoplada a um filtro de 50 litros, um tambor que tem brita e pedra para filtrar a água que vem da chuva. Ao invés de calha de alumínio, eu coloquei canos na borda das telhas e são acoplados, né, a caixa de filtros de 50 litros e depois com outros canos vão para caixas de 2.000 litros. A gente pode aproveitar essa água para fazer todos os trabalhos, não só domésticos, mas molhar planta, lavar roupa. Além disso, a água da máquina de lavar e do tanque, que são águas mais limpas também, estão acopladas a esse filtro. Então a gente faz esse sistema de reaproveitamento, tanto da água da chuva, como das chamadas águas brancas que a gente tem em casa. Mas por que em Mato Grosso não se usa a captação da água de chuva? De acordo com Samir, a mudança ocorre quando a crise hídrica aparece. Sempre teve muita abundância de água, nunca teve problema. Mas como agora nós estamos numa crise hídrica, talvez a maior registrada da história do Brasil, a tendência é que a mudança de cultura comece a ocorrer e as pessoas comecem a aproveitar toda a água de chuva que cai no telhado, como tem muitos projetos hoje de aproveitamento integral da energia solar também. A crise faz as pessoas ter mudança de atitude, mudança de hábito, e uma coisa que era desperdiçada de uma maneira insana começa a ter um grande valor. Só quem vai no Nordeste, no semiárido, é que entende como é que a água é tão valorizada e tão estimada, porque é um bem que está em escassez lá o tempo todo. Nós temos que entender que a água ela está numa situação crítica no Brasil inteiro, e em especial também no Mato Grosso, e é importante que se tenha essa visão, inclusive de você plantar água no Mato Grosso, plantar água no Pantanal, não só aproveitar, mas inclusive fazer outros projetos que você faça a recarga do aquífero, que quando você alimenta o lençol freático, você vai alimentar as nascentes, os córregos e os rios. Então a gente tem que passar dessa cultura que a gente fala brincando, que é tipo um garimpo, a pessoa quer só chegar e tirar da natureza para investir. Então seria importante as pessoas pensarem na preservação das nascentes, preservação das áreas de rios, de córregos, né? Isso tudo é uma mudança que tem que ser feita antes que a situação fique ainda mais grave. O que é o caso também da professora doutora de mestrado Solange Arroio, que contou também que mesmo morando na região amazônica de Mato Grosso, a partir de 2010, os moradores dessa região começaram a ter problemas com a distribuição de água. A nossa bacia hidrográfica, que é a da captação, ela rebaixou muito a água, tivemos sérios problemas e a partir daí nós começamos a pensar em formas de aproveitar a água para nossa residência e servir de exemplo para alguns vizinhos que também já estão aderindo a essa ideia. Mesmo morando na região amazônica, a gente tem sim problemas de falta de água na área urbana pelo processo de expansão, e a gente espera que esse nosso exemplo ele sirva também para outras regiões. Já o professor Dr. Samuel Laudelino Silva, que é químico na área de agroecologia da Unemate, o núcleo Nater, diz que falar em água é tudo e em qualquer tempo, pois sem água não há como produzir. O professor diz ainda que seria necessário um debate junto à sociedade sobre esses sistemas sociais para o aprimoramento da captação da água. A questão da captação doméstica de água de chuva é, sem dúvidas, uma grande sacada, visto que, ao otimizarmos o uso desse bem, podemos otimizar oportunidades de melhorar a qualidade de vida das famílias e, por consequência, a qualidade ambiental. Embora estejamos no Pantanal, ao contrário do que se pensa, temos micro-regiões extremamente secas, como a faixa de fronteira, por exemplo, Cáceres, Bolívia. A utilização de tecnologias sociais de captação de água de chuva são indispensáveis
indispensáveis para mitigar a escassez de água no período de seca. Penso que é necessário fomentar discussões e ações junto à sociedade organizada, aos poderes constituídos, às universidades e instituições de pesquisa, para que juntos possamos criar em nosso estado um jeito diferente de ver a água, agregar valor, importância, conhecimento. Essas ações poderiam resultar no aprimoramento ou desenvolvimento de tecnologias de captação de água já existentes, dando viabilidade econômica, visto diminuir o gasto mensal com água tratada, isso no período de seca. Se nós tivermos uma reserva de água, tivermos um sistema de captação, a utilização de cisternas, por exemplo, nós teríamos então um banco de água para utilizar no período de seca. Uma economia significativa com a conta de água, porque nós estaríamos criando uma nova concepção de valor. A utilização da água de chuvas pode e deve ser geral, tanto pelas famílias, quanto, por exemplo, por igreja, por empresas, por instituições, enfim, certamente a qualidade de vida de todos será impactada positivamente. Muito bem, a gente agradece aos professores e doutores que participaram desta matéria e lembrando que esse sistema você pode começar aí com sua caixa d'água, com um tambor, com baldes, enfim. O importante é você aproveitar esta água que cai da chuva para lavar seus quintais, carros, calçadas. Todos sabemos da crise hídrica em que estamos vivendo. E esse sistema vai contribuir para evitar mais escassez de recursos hídricos, uma vez que ele substitui o consumo de água potável em seus usos secundários.